E um Olha outro só, aspecto, enquanto viu, eu estava. Deixa eu Fabiola? só trazer uma coisa aqui muito Por favor. importante, Josias. Estou conversando com o governador do estado de São Paulo neste momento, o governador Tarcísio de Freitas, trocando mensagens aqui comigo. Ele estava em agenda, não acompanhou, trouxe para ele as aspas do Pablo Marçal, a ameaça, né, que o candidato do PRTB faz ao governador do estado de São Paulo, que hoje apareceu na campanha de, Tarcísio, de Ricardo Nunes. E ele diz que votar em Pablo Marçal é, inclusive, abrir as portas para a esquerda, né? Abrir o caminho para Boulos, a Prefeitura de São Paulo. E aí Marçal ataca Tarcísio de Freitas, dizendo que ele está enterrando a carreira política dele e que ele vai ter problemas lá para frente. O governador acaba de me dizer aqui que ele não está atacando ninguém, isso não é um ataque a Pablo Marçal, isso é apenas mostrar os fatos, é o que diz o governador Tarcísio. Estou mostrando fatos, não estou atacando ninguém, disse o governador há pouco aqui para mim. E disse mais: eu me pauto pelo que eu entendo ser correto e vou seguir nesse caminho. Eu me pauto pelo o que eu entendo ser correto, vou seguir neste caminho. Eu perguntei se ele se preocupa com as ameaças do candidato Pablo Marçal, que lidera aí algumas pesquisas de intenção de voto, que mede forças sobre o voto da direita. E ele diz que não, simplesmente não. Vou seguir me pautando pelo que eu considero correto. Essas são as palavras do governador Tarcísio de Freitas aqui para o UOL, em resposta às declarações do candidato do PRTB, Pablo Marçal, hoje na nossa sabatina. Tá aí, Josias, a resposta. Não estou atacando Marçal, são fatos, é o que diz o governador do estado de São Paulo. As pesquisas dão razão ao governador, né? É um fato que, hoje, o Pablo Marçal é um candidato mais conveniente para o oponente Guilherme Boulos. Isso é um fato revelado pelas pesquisas. É outro fato, também prenunciado nas pesquisas, na, nas sondagens de segundo turno, que o Ricardo Nunes, se conseguir passar para o segundo turno, para o segundo round, ele é um candidato mais duro de roer para o representante da esquerda. Ele vence com mais facilidade nesta projeção. Estamos falando de pesquisa de opinião, né? Eleição é urna. Pesquisa serve para a gente fazer análise, e, nesse sentido, a análise que o governador faz, ela é real. O Pablo Marçal não seria um candidato negligenciável se fosse para um eventual segundo turno contra o Pablo Marçal. Tanto que a última pesquisa da Quest, que fez essa projeção de segundo turno, mostra que o Marçal aparece empatado, numericamente empatado com o Boulos, em 38% num hipotético segundo turno. E o Ricardo Nunes aparece com, salvo engano, com 10 pontos de diferença, de vantagem, de dianteira sobre o Guilherme Boulos. Então, os fatos prenunciados pela pesquisa dão razão à análise do governador. O governador hoje, o Tarcísio de Freitas, ele se tornou um protagonista desse processo eleitoral. Embora seja uma eleição municipal, e todos imaginavam que o grande protagonista, ou os dois grandes protagonistas, seriam de um lado o Bolsonaro, do outro o Lula, o Bolsonaro ele abriu mão desse protagonismo, porque ele sentiu, pela dinâmica da campanha, que os seus devotos não estão seguindo a orientação dele, estão seguindo a sua própria o seu próprio sentimento em relação aos candidatos, né? Tanto que ele estava lá com o Ricardo Nunes e a maioria dos bolsonaristas migrou para o Pablo Marçal. Então, o governador se transformou num ativo, talvez o principal ativo da campanha do Ricardo Nunes. O Pablo Marçal sabe disso. Ele sabe que é muito mais simples retirar o Ricardo Nunes do jogo se o Tarcísio de Freitas não estiver do lado dele. Porque ele sabe que o Tarcísio tem o prestígio aí nesse eleitorado conservador. Por isso, ele revelou, confirmou algo que o UOL tinha revelado na véspera, teve com o Tarcísio e fez com ele um armistício. Olha, não batendo em mim, eu também não atiro de volta, né? O governador está dizendo, eu não estou batendo em ninguém, estou constatando fatos, né? Então está havendo essa disputa, antecipou-se para o primeiro turno uma disputa dentro da outra. Então está havendo uma disputa pelo voto conservador. E o Tarcísio está fazendo o jogo dele, Fabiola. Não há outro jogo que ele possa fazer senão esse. Porque se ele facilita a vida do Marçal,
ele está alimentando uma cobra que lá na frente vai picá-lo, lá na frente vai ameaçar o seu projeto político. Qual é o projeto político do Tarcísio de Freitas? É se transformar na alternativa ao bolsonarismo, uma alternativa menos neandertal para o eleitorado conservador, o eleitorado de direita. E esse plano do Tarcísio está ameaçado agora pela presença desse franco atirador, Pablo Marçal, que, tendo um discurso mais extremo do que ele considera adequado para o conservadorismo brasileiro, ele está ascendendo junto ao eleitorado da principal capital do país. Então, o projeto dele não passa por vitaminar esse Pablo Marçal. Ele quer um prefeito que lhe seja fiel em São Paulo, ele quer prevalecer numa disputa ali no seu quintal, que é a cidade de São Paulo. Isso dá a ele um cacife maior para sonhar com 2026. O Pablo Marçal é um ruído que não interessa ao Tarcísio de Freitas. Quanto mais cedo terminar esse ruído, para ele é melhor. Se ele vai conseguir ou não, é outra história, mas o jogo dele é esse, não é o jogo do Marçal. Interessante, né, o Thales, essa briga aí, briga de Tarcísio e Pablo Marçal, e o Tarcísio falando assim, eu não estou atacando, isso são fatos, não me preocupa o ataque de Pablo Marçal. É importante dizer, estamos falando do governador Tarcísio de Freitas, foi eleito no estado de São Paulo com uma vantagem aí grande em relação a Fernando Haddad, né? Fernando Haddad, que foi, inclusive, quem enfrentou Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e que também teve muitos votos na época. E aí, ele eleito nas eleições passadas ao governo do estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas, que tem o apoio de Bolsonaro, ele é o tempo inteiro consultado, inclusive, por Bolsonaro. Ele que recebe o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Quando o ex-presidente vem a São Paulo, ele só fica no Palácio dos Bandeirantes, junto com o Tarcísio de Freitas, né? E agora ele faz aí dá essa resposta a Marçal. Eu não estou atacando ele, são fatos. Ele realmente traz o que as pesquisas dizem, que num segundo turno eventual entre Marçal e Boulos, a chance de Boulos é maior do que a de Marçal, pelo menos na fotografia agora, né? Veja bem, tem dois aspectos nisso aí, Fabíola, que eu vejo. O primeiro aspecto é a postura do Marçal nessa entrevista. Foi uma postura muito mais comedida, muito mais mansa, o que, para mim, indica que ele já está se preparando para um segundo turno. A outra questão que eu acho que o Bolsonaro não está se dando conta, o Josias chamou bem a atenção, o Tarcísio se tornou um protagonista nessa eleição. Tarcísio já está como padrinho nas pesquisas, sendo um padrinho até mais forte que o Bolsonaro. O Bolsonaro apadrinhou o Nunes, apadrinhou dois ao mesmo e acabou perdendo importância como padrinho político. Já o Tarcísio não, é um padrinho importante. Então, tem duas pessoas no campo do Bolsonaro, e é isso que o Bolsonaro não está se dando conta. Você falou aí perigo de dar asa à cobra, né? Tem duas cobras sendo criadas dentro do terreiro do Bolsonaro. Duas pessoas capazes de superá-lo. São o Marçal com um discurso mais radical e avançando bastante na internet, com o domínio completo de internet, e o Tarcísio com um discurso mais moderado, avançando em direção ao centro. Esses dois estão tomando o lugar do Bolsonaro, dentro do bolsonarismo. É isso que o Bolsonaro não está entendendo. Ele pode continuar dormindo no Palácio Bandeirantes, mas ele vai ser preso e dali tem dois ali já prontos para tomar o lugar dele. Tem um outro lado